Bom, pessoal, estamos chegando, vamos trazer mais informações e o assunto aqui é uma ONG que representa os Yanomamis, né? Enfim, hoje 10 de... Não, gente, eu fico olhando aqui assim, 10 de março de 2023, eu fico olhando aqui assim, o absurdo das coisas, né? O absurdo das coisas. Segura aí. Vamos lá, vamos para os comentários rapidinho, para a gente entrar na matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, atualizar a página. A gente pegar os comentários mais novos. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui. Rosa Maria V comentou. Deixa eu ver o que a nossa amiga comentou aqui. Comentário dela. Se você escutasse direito o vídeo, as falas e as explicações do Fagundes, você iria entender. Uber não tem horário. Quem faz os horários são eles, entendeu? Comentou ela aqui no vídeo. Na verdade, ela respondeu. Eu esqueci o nome do camarada, né? Teve um camarada aqui que veio criticar porque a gente é contra, né, a regulamentação dos aplicativos, né? E aí o argumento do cara era o seguinte, o argumento do cara dizia o seguinte: se eu achava certo, né, o camarada, a pessoa ficar 14 horas dentro de um carro dirigindo, né, e se isso não era análogo ao trabalho escravo. Bom, e aí eu fui tentar entender, porque a Uber, ela não estipula um horário para você de 14 horas. Né? Se eu não me engano, parece que você trabalha no máximo 12 horas com 2 horas de almoço. Mas detalhe, não é uma obrigatoriedade. Você estipula o horário. Se você quer trabalhar de manhã, se você quer trabalhar à tarde, se você quer trabalhar à noite, se você quer trabalhar de madrugada. Você escolhe o período de tempo que você quer trabalhar. Parece que você pode ficar até 12 horas. É o máximo que eles... Você decide aí 1, 2, 3 horas, até 12 pode. Passou disso, não pode. Né? Quer dizer, eu fiquei tentando entender a lógica do comentário do cara, né? Para tentar justificar. E ela aqui veio, né? Se não me engano, acho que foi ela que falou que ela tem alguns vizinhos, né? Que são Ubers, e eles escolhem o horário que eles querem trabalhar. Então... O cara inventou um trabalho escravo da Uber que não existe para justificar ali a cobrança trabalhista, né, que o governo quer, que pode sacanear com o coitado do motorista da Uber, né? Porque se regulamentar como a esquerda quer, como o Lula quer, o que vai acontecer? Você vai ter impostos a serem cobrados tanto da empresa quanto do trabalhador, que vai refletir justamente na passagem cobrada do passageiro. Vai ficar mais caro, o passageiro não vai querer mais, e aí muitos Ubers vão ficar desempregados, né? Então, tá aí. Obrigado, Rosa, um abraço, minha amiga. Vamos lá, gente, para a matéria, deixa eu ver aqui. ONG que representa Yanomamis pedem 7 bilhões, deixa eu ver direitinho, tô vendo direito, gente? 7 bilhões de indenização, culpa de Bolsonaro. Aí eu vi, gente, isso aqui, eu fiquei assim tentando entender, 7 bilhões? A ONG, a minha pergunta pra você de esquerda que defende isso aqui, o dinheiro vai pra onde? Vai pra os Yanomamis, esses 7 bilhões? Cada Yanomami vai ter uma conta bancária lá, né? E vai receber esse dinheirinho, a parcela dele? Vai? Seria isso? Cada família Yanomami vai receber o tutuzinho lá, uma parcela porque nós temos ali, na nossa... Porque a reserva Yanomami, gente, ela se estende para Venezuela também, tá? Ela não é só no Brasil, né? Eu achei interessante que a mulher lá, a índia, que tava lá falando né, do desprezo, do caos, era venezuelana, não era nem brasileira. Ela era, inclusive, do lado venezuelano da reserva, né? Talvez explique por quê, né, a crise, enfim. Mas aí a gente vê agora uma ONG se aproveitando, porque me desculpe,
Mas você tem em torno de 30 mil famílias num espaço de terra brasileiro correspondente ao estado do Pernambuco. O que já começa a ser um absurdo. Mas tudo bem. Tá demarcado, tá lá. Aí vem uma ONG, gente, e pede 7 bilhões de reais. Não tem alguma coisa estranha nisso? Não? Será que isso não... Pô, eu não entendo. Eles vão dar esse dinheiro para os índios? Não. Vocês acreditam que vai? Eu não. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição a gente tem chave Pix, eu convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. Nossas lives todos os sábados às 21 horas, na nossa live tem 100% de interatividade, o seu comentário aqui ganha voz e você faz a live junto comigo. No final da descrição tem o link de convite do nosso grupo no Telegram, onde você recebe essa e todas as matérias em primeira mão e não perde nada. Eu fico tentando me lembrar aqui, sabe? Eu lembro no governo Lula, a CPI dos Yanomamis. Mas foi no governo Lula. Mas a ONG pede 7 bilhões agora por causa do governo Bolsonaro. Em 2011, no governo Dilma, a gente teve outro escândalo envolvendo o PF, o raio que o parta, né? Investigando lá, né? As pilantragens feitas nas reservas de Yanomamis com a anuência do governo e participação de parlamentares do governo da esquerda no Brasil. Mas eu não vi nenhuma ONG pedindo nada, né? Aí a gente tem, de 2019 a 2022, o maior investimento na área dos indígenas ali, e aí agora a ONG diz que a culpa é de Bolsonaro e quer 7 bilhões. Enfim, como eu falo para vocês, eles defendem a causa, mas não atuam por ela. Eles acusam os outros de explorarem os indígenas, mas são eles que exploram. Tá aqui, ó. Deixa eu ver o nome aqui. ORIHI. A associação que fez denúncias sobre violações de direitos humanos dos Yanomamis, moveu uma ação civil pública contra a União por danos ambientais, sociais e morais coletivos causados pelo garimpo ilegal no norte do país. A Uri cobra quase 7 bilhões de reais em indenizações. Olha só que coisa maravilhosa. 7 bilhões, hein? No processo de mais de 120 páginas, a associação acusa o Estado de omissão diante do uso ilegal de mercúrio para a extração de minérios em territórios indígenas. A Uri afirma que a União é a responsável pela crise dos Yanomamis por ter o dever de fiscalizar e proteger os territórios indígenas. Não. É engraçado isso, né? Se bem me lembro, foi um deputado do PT em 2012, foi 2011, que facilitou a vida do garimpo ilegal. Ele fez ele era do PT, inclusive. Ele fez um projeto lá, né? Saiu uma lei que a empresa que compra lá, né? A empresa que compra o ouro não precisava pedir do garimpeiro, né, documentação para dar origem. Bastava apenas fazer um documento lá que recebeu e tal, e estava resolvido o problema. E depois diz que é o governo Bolsonaro o culpado, né? Os caras facilitam para o garimpo ilegal e o governo Bolsonaro que é o culpado. Ao utilizarem o mercúrio, degradaram o ambiente essencial à preservação étnica dos povos Yanomamis, além das consequências diretas e variadas do elemento químico na saúde dos indígenas. Diz o documento. Conforme o processo, a União não tentou proteger de maneira eficiente e eficaz os interesses e até a sobrevivência das comunidades diretamente atingidas pelo garimpo ilegal. A associação pede também maior atenção governamental ao pré-natal das indígenas e ao desenvolvimento das crianças em situação vulnerável na região. O documento ataca o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria um dos responsáveis pela crise. Quer dizer, a crise já vem desde de 2007, 2008 para cá, 2005, mas o culpado é Bolsonaro, que passou só 4 anos, viu? Ao extinguir a Secretaria
que seriam os responsáveis pela crise ao extinguir a Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e o Comitê do Fundo Amazônia. E o engraçado, gente, é que no mês de fevereiro o desmatamento bateu recorde, ultrapassando até o governo Bolsonaro. Pois é, mas é Bolsonaro malvadão. Bom, vamos lá agora. Era petista, gestão petista Yanomamis. Bolsonaro é o culpado. Vamos lá. Em 2007, no segundo mandato de Lula, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da subnutrição de crianças indígenas na Câmara dos Deputados para investigar a morte de crianças indígenas por desnutrição no país. Opa, peraí, gente, mas não estão dizendo que isso está acontecendo agora? Isso aqui era em 2007, governo Lula. Ainda teve mais 7 anos de governo PT. Na época, veio à tona o relatório do Conselho Indigenista Missionário sobre os casos de violência contra os povos indígenas no Brasil nos últimos 10 anos. Ora, se nós estávamos em 2007, isso vinha desde 97. O relatório pegava de 97, então a coisa é mais antiga ainda do que se imagina. Mas quer dizer, governo Lula, 2 mandatos, não resolveu o problema. Governo Dilma, 1 mandato e meio, não resolveu o problema. Toma ele peia em Bolsonaro. Violência, deixa eu ver aqui quantos povos indígenas no Brasil nos 10 anos aqui. Foram 287 assassinatos e 407 suicídios entre 1995 e 2005. Proporcionalmente, o número de assassinatos cresceu no governo Lula, diziam as manchetes da época. De 1995 a 2002, o mapeamento aponta 20,65 assassinatos por ano. De 2003 a 2005, o índice subiu para... Eita bexiga, gente! Dobrou para 40,67 assassinatos por ano. Quase dobrou o negócio. Faltou um tiquinho assim para dobrar. De 2003 a 2005. A ex-presidente Dilma Rousseff chegou a ser declarada inimiga dos índios. Mas Bolsonaro é o malvado. Em 2012, em entrevista a Davi Copinante, disse: a Dilma não é amiga dos índios, ela é inimiga, ela não conhece a nossa floresta, a nossa terra. E acrescentou: ela só conhece o papel, a lei, mas ela não está enxergando. O pensamento dela é só para destruir o subsolo. Opa! As reservas que estão embaixo da terra, nos territórios. Desde que assumiu o mandato no Senado, há 4 anos, Plínio Valério, PSDB, tenta instalar uma CPI das ONGs da Amazônia. Diversas entidades teriam recebido verbas para os Yanomamis. A proposta, contudo, não sai do papel por resistência de políticos da esquerda na região, especialmente do PT. Ora, não são tão preocupados? Olha, detalhe, gente, há 4 anos, peraí, começo do governo Bolsonaro, já havia uma tentativa de emplacar uma CPI, mas a esquerda e o PT não queriam. Por quê, gente? E Bolsonaro é o malvadão, a ONG vem pedir 7 bilhões porque Bolsonaro é o malvado? Tem coisa errada nessa história. A lista de questões sobre os Yanomamis é enorme, vai além das fronteiras brasileiras. As imagens de desnutrição dos Yanomamis exibidas à exaustão devem ser investigadas. Lula quis expor um problema crônico ao mundo, mas porque o PT, afinal, resiste a uma CPI para vasculhar o caminho do dinheiro. Ora, a mesma razão pela qual o governo Lula, eita nós, tenta de todas as maneiras impedir a CPI dos atos do dia 8. Porque vai acabar dando merda para o PT. Né? A Rede Globo poderia apoiar essa ideia. Né? Vocês acham, gente? Tá aí a matéria, né? Que coisa interessante, né? Você vê, há 4 anos tenta se colocar uma CPI, o próprio PT é contra. Esses caras estão preocupados com os Yanomami, gente? Não estão preocupados com o indígena, não estão preocupados com nada, né? Bom,
Tá aí a matéria, vamos sair. Como sempre, o PT sendo PT. É o que eu digo a vocês, gente. Eles defendem a causa, mas não atuam. Eles não querem que exista soluções, querem que exista sempre o problema, para eles apresentarem sempre com a solução do problema que nunca se resolve, mas eles têm sempre a solução. Vamos lá, os comentários, né, os comentários aqui. O nosso amigo aqui, ó, Vitor Soares, é interessante, gente, que ele insiste aqui, ó. @Maria Rosa Santa, conheço vários motoristas de aplicativos que só vivem de Uber, trabalham 14 horas dentro de um veículo para tirar o seu sustento. Esses que já têm trabalho fixo só estão lá para ganhar o extra, mas eles não dependem exclusivamente de Uber, pois exercem outras funções. Cada um olha com a ótica que lhe convém, então não significa que o seu ponto de vista está correto. Aí eu vou ter que corrigir o nosso amigo de novo. Veja só, você colocou lá atrás, amigo, como trabalho escravo. E aí nós voltamos de novo à lógica. O que é um trabalho escravo, queridão? Trabalho escravo nada mais é do que uma empresa que te obriga a trabalhar um período de tempo. Se você não trabalhar esse período de tempo, você é demitido ou você não recebe o salário. Sim ou não? A lógica do trabalho escravo é você não ter escolha. O Uber, ele tem. Se o cara trabalha 14 horas, como você diz, ele só vive disso, ele trabalha porque ele quer. Ele pode parar com 13 horas, ele pode descansar com 12 horas, ele pode parar. E tem um detalhe, na sua lógica, como você diz aí, a ótica, se regulamentar a Uber, o aplicativo, o governo fizer a regulamentação, sabe o que vai acontecer? Simples, Vitor. O cara que trabalha 14 horas não vai poder trabalhar 14 horas. Vai trabalhar 8 horas de jornada. Ele já vai ter uma redução na quantidade de passageiros que ele pega, o que vai reduzir também, né, a porcentagem dele que ele recebe. Segundo, ele vai ter que pagar um valor para o governo. Porque aí é uma tributação ao governo, para garantia da seguridade, blá, blá, blá. Ele vai ter, o que também já vai diminuir na renda dele de novo. A empresa do Uber vai ter que pagar uma parte para o governo, o que também vai prejudicar o lucro ou o que o camarada vai receber a porcentagem dele como motorista. Isso vai acabar sendo descontado aonde, companheiro? No preço da passagem do Uber, que vai ficar mais cara, o que vai fazer menos passageiros pegarem Uber, o que vai fazer, de novo, a renda do coitado do amigo seu aí, que trabalha 14 horas por opção, não é obrigado, mas ele quer trabalhar as 14 horas, vai reduzir mais ainda. Então pergunte para o cara que trabalha 14 horas, porque ele escolhe trabalhar 14 horas, se ele prefere uma regulamentação que dá 8 horas a ele, com cobranças de taxas aí que vai acabar incidindo na cobrança de uma passagem mais cara, que vai reduzir a quantidade de passageiros, que vai reduzir também, ou melhor, reduzir a quantidade de passageiros porque o preço está mais alto, e também vai reduzir a quantidade de passageiros porque ele não vai poder trabalhar o tanto que ele queria antes. Você acha que isso está certo? Né? Você trouxe como trabalho escravo, companheiro. Essa é a questão. A ótica, quem está mudando a ótica dos fatos é você. Então seja pelo menos honesto. O cara trabalha 14 horas, que você conhece, porque ele quer trabalhar 14 horas. Não porque a Uber obriga ele. Ele pode trabalhar 10 horas hoje, amanhã ele pode trabalhar 5 se ele quiser. Ele vai ganhar conforme a necessidade dele. Se o cara fala, pô, eu tô precisando trabalhar, que eu tô desempregado, eu vou trabalhar 14 horas na Uber, ele vai. É um direito de escolha. Você tá tirando o direito do cara de escolher. É isso que você tá fazendo. Você tá usando trabalho escravo, que não é escravo, porque trabalho escravo, como eu já expliquei, é o cara não ter escolha, e você tá tirando o direito da escolha do cara. Simples assim. Não é uma questão de ótica, é uma questão de fato, né? Você está colocando a Uber como se ela fosse uma escravizadora, quando na verdade ela abre uma oportunidade para o cara tentar ganhar o ganha-pão dele dentro dos limites que ele escolhe. Compreendeu? A Uber não dá limites pro cara. A Uber deixa à vontade. Você quer trabalhar? Trabalha. O tempo que você achar legal. O tempo para ganhar o que você entende que necessita para você e para sua família. Então, tanto favorece o cara que não tem emprego, quanto favorece o cara que tem emprego.
do jeito que o governo quer fazer, só vai favorecer o governo, a ninguém mais. Comentários. Vitor Soares de novo comentou aqui, deixa eu ver. Aí ele colocou aqui, ó. @Maria Santas, se for para colocar na balança sobre candidato, a gente vive em um estado democrático de direito. Isso significa que cada um escolhe quem ele representa e ponto. No meu ponto de vista, em 2 meses o meu presidente já superou o seu e muito. Comentou ele aqui. Ficou 4 anos refém na mão do Centrão e toda semana era confusão com alguma instituição. Bom, realmente superou. Bolsonaro nenhuma vez foi colocado contra a parede para segurar um ministro envolvido em corrupção, como Juscelino Filho e como a nossa amiga lá do ministra do Turismo, envolvida com milicianos, né? Nenhum partido colocou Bolsonaro. Ou você fica com ele aí ou nós vamos... Não. Né? Nenhum fez isso. Nenhum fez isso. Nenhum. Bolsonaro tinha controle sobre todos os ministros e todos os ministros atendiam a Bolsonaro. Outra coisa é que o seu presidente também superou o Bolsonaro. Os ministros é uma salada, é um querendo derrubar o outro, é um dizendo uma coisa, o outro diz outra, Lula diz uma coisa, o outro ministro... É uma salada miserável. Realmente superou mesmo. Outra coisa, o seu presidente também superou o seu presidente Lula superou o Bolsonaro. Em 2 meses de governo, ele já criou mais impostos do que Bolsonaro em todo o seu governo. Né? Já trouxe de volta impostos. Ele também superou o seu presidente, Lula. Né? Ou melhor, Lula superou o presidente Bolsonaro também. Né? Sem pandemia, Lula já está conseguindo colocar a gasolina em R$ 8,49. Pois é, superou. Bolsonaro, a gasolina com Bolsonaro só chegou nesse patamar por causa da pandemia, do Fica em Casa e também depois do final da pandemia, a guerra na Ucrânia. Eu fico me perguntando se hoje nós estivéssemos na pandemia com Lula. Sem pandemia, R$ 8,49, imagine com pandemia. Isso ia para R$ 15 essa gasolina. Então, a gente colocar no papel, realmente, Lula superou Bolsonaro. Os ministros de Lula, 20 deles envolvidos com corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verba e o diabo a quatro. Superou Bolsonaro. Concordo plenamente. Os ministros de Bolsonaro honestos, trabalhadores, né? Eu continuo? Não, melhor não, né? Ai, meu Deus do céu. Tá aí, gente. Tá aí, comentado aqui, né? E ele ainda coloca aí, tá só aguardando tramitar os seus processos. Que processo? Lula, nós temos aí a suspensão dos processos de Lula. Corrupto, né? Maior crime organizada do país, desviou dinheiro, né? A gente teve o mensalão. Lembra do mensalão? Lembra do petrolão, né? Desvios dos Correios, tudo governo, tudo Lula. Tudo Lula, né? Quais são os crimes de Bolsonaro? Fala? Pensamento? Ideias? É como você disse, meu amigo, cada um tem um governo que merece. Você escolheu o seu. Corrupção, ladruagem, mentiras e roubalheira. E impostos no lombo do trabalhador. Eita, Jesus amado. Cada uma, viu? Olha, eu ia finalizar, gente, mas eu vou ler esse outro comentário para você ver como o próprio camarada se desmonta por ele mesmo. Vitor Soares, @Rosa Maria Santa, se você me pagar, posso começar a ser. Né? Ou seja, quem se vende não tem honra, não tem dignidade. Aqui o comentário do nosso amigo. É triste. É triste ver isso aí, ó. O cara, para finalizar aqui, ainda coloca: se você me pagar, posso passar a ser. Né? Ou seja, apoiar, enfim. Bom, fui, gente. Depois dessa eu tenho que ir embora. É a esquerda, gente. Falou em dinheiro, eles estão dentro. Falou em honestidade, não rola.